Bom, nós estamos hoje aqui com o nosso amigo Arnaldo Jardim para mais um programa da TV EasyCop, que muito me deixa orgulhosa. O Arnaldo eu já conheço há quase 15 anos, vou confessar para vocês que eu tenho o maior orgulho, o primeiro evento que ele participou... Ou seja, se é há 15 anos, significa que ela era menor de idade. Vocês entenderam as contas aí, né? Verdade. O Arnaldo é uma pessoa muito querida, aguerrida, que lutou muito pelo cooperativismo. A nossa lei paulista foi o Arnaldo que batalhou, lutou com o governador, que na época também era governador e batalhou para que ela fosse aprovada enquanto era deputado estadual. Hoje ele agora está como deputado federal e foi ele quem foi um dos grandes articuladores, mestres, pela aprovação do PL 4622. Obrigado pela entrevista, deputado. E agora nós vamos contar para o povo, fala um pouco da luta que você tem pelo cooperativismo. Sandra, eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Quero agradecer a você muito a oportunidade desse contato, parabenizá-la pelo trabalho junto ao cooperativismo, junto à EasyCop, e a alegria de ter esse instrumento de comunicação que é a TV EasyCop. Poucos setores necessitam tanto de comunicação, de poder integrar os seus esforços, multiplicar a difusão das bem-sucedidas experiências, como é o caso do nosso cooperativismo. O cooperativismo tem já muito tempo de existência, mas é um sistema de produção, de geração de emprego, de organização social do trabalho, que mantém uma juventude, um renovar de ideias, que é muito importante. Na própria Aliança Cooperativista Internacional, nós temos, de tempos em tempos, a agregação de novos valores, novos princípios. Tudo começou com o princípio um homem, um voto, decisões democráticas, base filosófica do cooperativismo, mas agora nós desdobramos isso para a questão do intercooperativismo, que a Sandra pratica como poucos, o fato das cooperativas dialogarem entre si, se auxiliarem mutuamente, integrarem esforços. E, por outro lado, temos agora o conceito de responsabilidade social e ambiental. Isso é uma nova norma da Aliança Cooperativista Internacional que nós queremos cada vez mais ver assumido por todas as cooperativas. E estamos fazendo essa entrevista, comemorando essa vitória espetacular, que foi a regulamentação das cooperativas de trabalho, num ano muito especial para nós, né, Sandra? Ano internacional. Que é o Ano Internacional do Cooperativismo. Eu tive a honra de estar lá em outubro do ano passado, quando numa Assembleia Geral a ONU instituiu e começou as atividades, definiu a linha sobre as atividades deste ano, ano que no mundo inteiro se comemora o cooperativismo, se festeja com o cooperativismo, se difunde o cooperativismo. Nós, naquele dia, vimos a ONU adotar o seguinte slogan, que eu quero repetir aqui, e pedir que a gente possa, à exaustão, repeti-lo. Cooperativas constroem um mundo melhor. Primeiro, fala do papel das cooperativas. Segundo, que além da construção, não é uma construção qualquer, é um mundo melhor porque incorpora princípios sociais, ambientais, de justiça social. Então eu estou muito animado. Se você deixar eu dizendo a falar mais do que devia, mas para dizer daquilo, eu acredito muito no cooperativismo e o cooperativismo se sustenta por conta de homens e mulheres que a eles dedicam o melhor da sua energia. E eu não tenho dúvida de dizer que a Sandra é uma destas pessoas, apaixonadas, abnegada pelo que faz, capaz de superar, muitas vezes com sacrifícios de natureza pessoal. A Sandra, em outro tipo de atividade, poderia ter até uma melhor remuneração, eu tenho certeza, porque ela é uma fonte de energia inesgotável, mas ela se dedica àquilo que ama, como nós acreditamos, que é o cooperativismo. Então, muito obrigado a vocês por participarem conosco, acreditarem também no cooperativismo. E estamos felizes, né, Sandra? Estamos comemorando a lei, né? A nossa lei, né? Então vamos. Conta pra gente, PL 4622, 2004. Quanto tempo ele se arrastou? 8 anos. Quando se chegou lá, parece que deu um gás novo pro PL 4622. Conta pra gente como é que foi essa luta, como é que foram os árduos, debate, vai em um, conversa. Foi um trabalho de formiguinha. Ela fala isso, me pergunta, mas ela que deveria falar. O testemunho da Sandra seria um testemunho vivo, mais vivo que o meu, porque a Sandra vibrou intensamente e foi uma grande responsável por essa aprovação.
Agora nós temos a nossa lei do cooperativismo do trabalho. Como é que surge isso? Surge no momento em que o cooperativismo, de uma forma geral, mas especialmente o cooperativismo do trabalho, enfrentava e ainda enfrenta, a lei é o passo, mas ainda não resolve totalmente isso, profundas incompreensões. Muitos acabam alardeando que o cooperativismo significa uma forma de burlar a legislação. Porque o cooperativismo, na medida que a pessoa é dona do seu próprio trabalho, corre o risco e, por outro lado, tem a possibilidade de efetivamente ter a maior parte daquilo que é aferido com o resultado do seu trabalho, ou seja, não se submeter a um patrão, a pessoa tem uma grande vantagem com isso. Mas as organizações das cooperativas são diferentes da outra forma de organização. Quando você tem, por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A pessoa tem um acúmulo ali no Fundo de Garantia, tem direito a umas férias, tem direito a uma indenização, que no cooperativismo isso é superado porque tem uma participação maior. Mas as pessoas se aproveitavam disso para dizer que o cooperativismo burlava a lei e transgredia direitos. Alguns faziam isso até pensando em defender o trabalhador, mas a maior parte das pessoas que se aproveitaram disso, que promoveram uma verdadeira perseguição às cooperativas de trabalho, eu não tenho rabo preso, ponho o dedo na ferida. Foram empresas que, utilizando pessoas, agentes políticos, agentes públicos dos diferentes segmentos, na realidade tinham um interesse em fazer a prestação de serviço por empresas agenciadoras de mão de obra. Era isso. Ou seja, essas empresas que se preocupavam, que faziam mobilizações, por exemplo, junto ao Ministério Público, que faziam mobilizações junto aos tribunais de conta, para impedir que cooperativas fossem contratadas, que cooperativas pudessem desenvolver as suas atividades. Então nós sofremos duramente as cooperativas de trabalho com a incompreensão de alguns e com a ação deletéria de outros para poder preservar interesses de empresas locadoras de mão de obra. Então foi isso. Isso que motivou a legislação, isso até que fez com que a demora ocorresse, havia resistência na aprovação do texto e a tramitação vocês acompanharam pela Sandra, portanto. Ela foi, sai, vai ao Senado, volta no Senado, tem que ser corrigido, volta à Câmara, aí tem um dispositivo. Hoje, no Parlamento, particularmente no Congresso, Câmara e Senado, nós temos uma dinâmica que projetos que saiam do próprio Parlamento têm uma demora para ser aprovado, porque a pauta é muito congestionada por medidas provisórias. Então se teve que construir uma oportunidade, a chamada janela para que isso ocorresse, e por outro lado teve que se constituir, tá certo? Um momento em que nós tivéssemos que fazer essa convergência, superar as contradições. Um primeiro momento que eu reputo de muito importante foi um debate, você estava lá, Sandra, que aconteceu na Comissão do Trabalho. Verdade. Tá certo? Lá é que se manifestou, inclusive explicitamente, o lobby das empresas prestadoras de serviço, como se chamam, que são locadoras de mão de obra, e que tentavam fazer aquele contraditório com as cooperativas. Aí nós tivemos que superar, ali foi um momento decisivo, porque quando nós superamos ali, nós sentimos que eles arrefeçaram. Eles perceberam que eles estavam indo além do ponto e a situação acabou acontecendo. Foi ao Senado, um ajuste particularmente no setor de prestação de serviços na área da saúde, que havia ali uma contradição, se ajustou o texto, se voltou à Câmara. Se você for pegar nesse primeiro semestre da Câmara dos Deputados, afora tratados internacionais, que são umas coisas mais pacíficas e que tem uma tramitação própria, projetos como esse da cooperativa que foram aprovados, foram, ao longo desse primeiro semestre, foram 3 projetos. Verdade. E nós conseguimos que a lei das cooperativas fosse uma delas. Eu quero acreditar o empenho disso a lideranças como a Sandra, tá certo? Há um trabalho feito também pelas nossas entidades representativas, a OCESP em São Paulo, a OCB em Brasília também. Unisol também batalhou bastante por isso. Unisol, inclusive, nós conseguimos superar antigas divergências que vinham no campo da chamada economia solidária, tá certo? E nós conseguimos converter isso numa ação integrada, tanto é que recentemente, até expressando essa convergência, nós tivemos um artigo importante assinado pelo economista Paul Singer, foi publicado
em locais, em jornais de circulação. E nós conseguimos, ao final desse projeto, também avanços importantes. A preservação daquilo que são condições de respeito à individualidade também daqueles cooperados que vão integrar. Então a legislação está muito equilibrada, sancionada agora pela Presidenta da República. O desafio é outro. A Sandra, que sempre pensa adiante. Se eu fosse associar a Sandra a uma atleta, a Sandra poderia ser numa equipe de basquete aquela armadora. Não só porque ela é mais baixinha, mas porque ela distribui bola, toma iniciativa, provoca as pessoas, tá certo? Mas a figura que eu mais associo a Sandra é daquela corredora, Sandra, eu nunca te falei isso, de barreira. Sabe aquela coisa que vem correndo, salta em barreira, pula, quando põe o pé no chão, já tem que tomar impulso para superar a outra barreira, salto em barreira. É assim que a Sandra faz. Vermelha. Ela para e já toma o outro impulso. Qual é o outro impulso agora, para todos nós? Tá certo? É fazer com que a legislação possa ser difundida. Então eu estou discutindo com as nossas entidades todas, fazer uma cartilha para poder agora divulgar amplamente. Segundo, nós precisamos de retomar num outro nível o diálogo com o Ministério Público do Trabalho. Tá certo? Nós tivemos muitos problemas com eles. Agora, à luz da legislação, cabe ao Ministério Público ser uma instituição que zela pela lei. O Ministério Público não é para criar lei, nem para criar regra, mas tem que zelar pela lei. Então, há agora uma nova legislação. Então, a minha ideia, viu, Sandra, é que a gente possa fazer agora um encontro com o Ministério Público, dialogar, com isso estabelecer um procedimento. Então, é divulgar de um lado, conseguir fazer com que a lei seja uma lei efetivamente praticada e respeitada. O cenário todo é um cenário de animação, valeu pela vitória conquistada, mas tem uma música do Milton Nascimento que eu gosto muito. Num dos versos ele diz o seguinte, Milton Nascimento: se muito vale o já feito, mais vale o que será. Tá certo? Então, muito vale a conquista, mais vale agora nós implementarmos, tornar essa legislação realidade. E vocês na TV EasyCop, você, Sandra, liderando a EasyCop, tem um papel muito importante. Tiveram na legislação, terão agora para que essa legislação seja respeitada e colocada em vigor. Eu ainda tenho uma pergunta com relação à Lei 2.690. Muitos cooperados têm entrado em contato, pessoal que faz a parte de home care, pessoal que trabalha como enfermeiro, eles têm uma dúvida. Cooperativa de saúde, o que não entrou na lei são as operadoras de plano de saúde. Esses trabalhadores estão contemplados com esses direitos também, né? Lógico. Ah, lógico. Bacana. Ampla, geral, de aplicação generalizada, estão totalmente integrados nisso também. Tenho mais duas outras perguntas para você. Pois Ramo não. Crédito, eles cresceram muito com o seu trabalho. Conta pra gente como é que é a sua atividade frente à Frencop, os trabalhos que você faz no setor do cooperativismo de crédito. Porque não foi só o trabalho que foi beneficiado com o trabalho do Arnaldo Jardim. Os 13 ramos ganharam. Conta pra gente o trabalho do crédito. No trabalho do ramo crédito especificamente, nós enfrentamos um caso semelhante. Tinha uma legislação que disciplinava, Sandro, o cooperativismo de crédito, estava parado na Câmara há 7 anos. Aí eu fui atrás disso, né? Eu fui atrás disso e verifiquei que havia primeiro um lobby. E esse teria que ser enfrentado e derrotado. O lobby dos bancos que não queriam ver crescer o cooperativismo de crédito. Aí não tinha jeito. É disputa de mercado. E você tinha que fazer com que isso ocorresse. E depois havia um problema, e esse teria que ser exatamente tratado e incorporado, que vinha do Banco Central. Porque o Banco Central dizia o seguinte: olha, é um setor de crédito que não tem regras mais precisas, teve casos em que cooperativas foram constituídas, depois sumiram os responsáveis, teve gestão fraudulenta ou incompetência na gestão, e isso causou um problema muito sério. Então, o Banco Central resistia muito ao cooperativismo de crédito. Por uma circunstância, eu fui falar com o então presidente do Banco Central, que era o Henrique Meirelles. E até um fato acabou me permitindo me aproximar mais dele. Não sei se você sabe, Sandra, mas o Henrique Meirelles não é economista. Ele é engenheiro. Que nem você. Como eu. E formado na mesma escola que eu, um pouco mais velho que eu. Nós fomos formados na Poli, na USP. E isso acabou até ensejando
um clima de muita camaradagem. Ele falou, vamos tratar disso. Deputado, se o negócio for superado, vocês tiverem regras, tá certo? Não só impostas por nós, mas que o próprio sistema cuide disso, vamos tratar. Você vai, então, cuidar desse assunto com uma pessoa aqui do Banco Central. E ele me apresentou o então diretor de normas do Banco Central, Alexandre Tombini, que hoje se tornou presidente do Banco Central. Bacana. E eu, com ele, fiz uma grande amizade. Com o Feltri, que era quem coordenava o gabinete dele, que hoje é diretor do Banco Central também, tá certo? E ali se estabeleceu um clima de muita entrosamento, desculpa, muita interatividade, tá certo? Nós fomos acertando e nós fizemos 2 seminários de governança cooperativa, feito em conjunto pelo movimento cooperativista junto com o Banco Central, onde regras de gestão das cooperativas de crédito foram estabelecidas, onde um processo de autorregulamentação foi assumido. Agora mesmo o setor está estabelecendo um sistema de auditoria para evitar problemas, prevenir quando há algum problema de gestão que começa a correr riscos muito acentuados, porque nós não queremos que uma laranja que fique contaminada acabe comprometendo o laranjal todo, ou a caixa toda, ou o cooperativismo como um todo. Então foi muito bacana. A partir daí, nós aprovamos a legislação. Eu fui o relator também dessa nova lei do cooperativismo de crédito. Conseguimos aprová-la, e havia essa grande resistência, mas superamos. Foi aprovado por unanimidade, foi para o Senado, mantido o texto e sancionado integralmente pelo presidente da República. E agora nós estamos aperfeiçoando. Há 2 meses atrás, fizemos uma reunião lá na OCB, 3 diretores do Banco Central, o cooperativismo de crédito, eu e o senador Moca, que é o presidente da Frencop, e passamos a manhã toda, identificando problemas, questões, estamos tratando assim. Debatendo, então o cooperativismo de crédito cada vez mais crescendo e a gente superando problemas que surgem. Na medida que se cresce, surge uma questão nova, uma dúvida, e nós temos tratado juntos. Tem mais uma outra coisa que eu acho que é muito bacana a gente ressaltar. O cooperativismo no ano passado passou uma situação muito difícil, que foi as licitações. E o Arnaldo, eu acho que ele respira cooperativamente. E nesse auge desse problema, o Arnaldo viu que estava em trâmite a lei das licitações, e você conseguiu colocar o cooperativismo, ou seja, ali já estava contemplado, ou seja, nós tivemos uma lei maior, que isso daí ajudou muito. Conta pra gente como é que foi. Isso daí merece também ser destacado. Fora a batalha que nós tivemos, e repito mais uma vez, o sistema EasyCop participou muito, a Sandra liderou isso de uma forma muito efetiva, nós tivemos que enfrentar uma restrição que surgiu por uma demanda do Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Junto ao governo, que restringiu a participação dos cooperativos. Conseguimos convencer depois do governador, superamos isso, e há um decreto estabelecendo, né? E a questão que ela se referiu agora, a Sandra, na legislação, é o seguinte, deixa eu até fazer uma resposta mais geral, tá certo? Lá, nós que acreditamos no cooperativismo, temos que ficar atento. Então, eu vou citar um outro exemplo, e depois falar desse da licitação. Chegou o programa Minha Casa Minha Vida. Que eu também ia falar por você. Chegou o programa Minha Casa Minha Vida. Lá uma regra, para isso que é muito importante, habitação popular. Eu fui analisar lá e falei, poxa, onde é que estão as cooperativas habitacionais? Não havia previsão da participação das cooperativas habitacionais no Minha Casa Minha Vida. Então eu apresentei uma emenda e nós conseguimos. As cooperativas também participam do Minha Casa Minha Vida, desenvolvem projetos, se integram como empresas municipais de habitação, como empresas privadas, como construtoras, também as cooperativas habitacionais. Na lei de licitações, nós tivemos uma modificação na lei de licitações e nós dali deixamos explícito que as cooperativas também participam das licitações de obras públicas. Então, você que tem, como eu tenho, nós temos, esse compromisso cooperativo, a gente precisa ficar atento que passa ali um projeto, fala sobre inovação tecnológica. Puxa, cooperativas podem participar de inovação? Se discute alguma coisa na área da saúde, como é que cooperativas podem participar disso? Então, a gente tendo esse compromisso, a gente busca cada fato que se discute ali, a cada legislação que é analisada e deliberada, introduzir o nosso interesse, a participação do cooperativismo. Bom, tem uma coisa que o Arnaldo sabe, mas eu considero assim como um bibelozinho, que é o quê? Na lei de resíduos sólidos, você conseguiu resgatar socialmente o pessoal
da parte de reciclagem, que até então era esquecido. E isso daí foi uma coisa que você vê. Muitos eventos que eu vou, independente do partido da pessoa, o pessoal comenta, comemora. Isso daí pra gente foi um grande ganho. Eu acho que esse trabalhador até então era uma pessoa desguarnecida de direitos, de reconhecimento. Para ele era somente o lixo. E isso eu acho que você mudou e merece o nosso mérito. Conta pra gente também. Ah, muito legal. Boa lembrança essa. Eu fui relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Cuidar do lixo, um grave problema ambiental, social, mas que pode ser uma formidável alternativa, de gerar empregos, criar oportunidade de trabalho e tudo mais tal. E quando nós fomos disciplinar isso, nós fizemos uma consulta também às entidades todas da sociedade. Quando a gente ouve a sociedade, ouve a população, tudo fica mais fácil. Essa legislação, então, Sandro, acho que eu estou especializado em pegar coisas antigas, tentar tirar do fundo do baú para que possam andar. Essa legislação estava parada na Câmara há 18 anos. 18 anos? 18 anos. Aí nós fomos. Ah, tem muito conflito, Arnaldo, não tem jeito. Ah, tem muita contradição, não tem jeito. Aí nós fomos discutindo, ouvindo a sociedade, debatendo com a academia, debatendo com especialistas. E discutimos também com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. O que significa isso? Da mesma forma que eu traduzi resíduos sólidos, significa cuidar do lixo, Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis significa catador. Significa que o indivíduo que faz esse trabalho, que sobrevive catando lixo, tá certo? Nós queremos fazer isso com mais dignidade, com mais organização. Nós queremos que ele tenha condições adequadas de trabalho, que ele se organize em cooperativas. Então, cooperativas de catadores. Isso passou a ser, na lei, um pilar básico para esse problema de tratamento do lixo, passou a ser algo incentivado, com linhas de crédito. O BNDES tem uma linha Que bacana. específica para cooperativa de catadores. Não no lixão, aquela figura de criança mexendo no lixo, não. Eu estou falando da pessoa que passa recolhendo o papel, da pessoa que passa recolhendo a latinha de alumínio, da pessoa que passa recolhendo o PET e assim por diante. Tá certo? Hoje nós podemos ter disso uma fonte de geração de emprego e de geração de oportunidade de trabalho. Deixa eu te dar um número, Sandra, que eu acho que vai surpreendê-la. A mim surpreendeu quando eu descobri o tamanho disso. Tá certo? Sabe de quantas pessoas sobrevivem de catar latinha de alumínio nessa questão? Catar latinha e levá-la a ser reutilizada no Brasil? Não. Dados do IBGE, oficiais, então não é chute do Arnaldo. 310 mil pessoas. 210? 310 mil pessoas fazem esse trabalho. Por quê? Você sabe, você vai numa quermesse, a latinha está lá, daí 2 minutos não está mais, você vai numa festa, você vai, qualquer que seja o evento, num aniversário de família, num casamento, você tem uma volta disso. 330 mil pessoas. Se nós organizarmos e dar dignidade, significa que as pessoas vão ter uma rentabilidade e mais pessoas. Se nós estendermos isso para o PET, para o papel e assim por diante, nós estamos falando em 1 milhão de empregos gerados por essa política que nós tivemos a felicidade de conseguir a aprovação dela e agora as cooperativas. 20, né? O reconhecimento para você, assim, o reconhecimento do seu esforço veio no Rio Mais 20. Porque eu vi a quantidade de convite que você recebia para ir lá, para falar, sinal que assim, é um reconhecimento internacional, né? Algo muito importante. Foi muito legal mesmo. Eu acho que assim, Arnaldo, nós temos orgulho de ter você. Eu acho que assim, nós não nos conhecemos ontem, assim, desde que a gente se conheceu, a gente vê a sua luta, a sua determinação, a sua garra, às vezes contraria um, contraria o outro, mas você senta, negocia para que o cooperativismo realmente prevaleça. Assim, eu queria agradecer em nome dos cooperados, em nome das famílias que vão ser beneficiadas e ter o meu comprometimento, levar a cada cooperado quem é que lutou, como é que se batalhou, porque isso é muito importante. E às vezes uma lei aprovada, o que eu falo para os cooperados é o seguinte: antes de você ser cooperado, você é cidadão. Então você tem que se antenar, quem é que lutou por você, quem é que batalhou por você, porque senão o que acaba acontecendo? Ele não tem. E o bacana é que o Arnaldo é assim,
Não teve uma vez que eu falei, Arnaldo, pra você ter ideia, a gente tem o celular dele. Qual outro deputado que nós temos isso? Então, esse entrosamento com o trabalhador é muito bacana. E aqui está sempre de portas abertas. Se não está também, a gente bate na porta e entra. Isso é muito importante. Eu quero agradecer muito, queria que você deixasse as suas considerações finais e te contar uma coisa. Nós estamos assinando um convênio com o governo do estado para a reinclusão do egresso através do cooperativismo. Ah, que bacana. Então o governador Alckmin tem se mostrado muito sensível a isso, inclusive a essas causas. Eu gostaria que você nos ajudasse a integrar isso também, para que essas pessoas, quando saírem do presídio, elas possam ir para a cooperativa de produção de blocos, de produção de calçadas, e que é a sua área, engenharia, para nos ajudar que essas pessoas consigam também a voltar para o mercado de trabalho. Parabéns por isso, não sabia mesmo. Mas é novidade, está Que sendo bom. assinado dia 2. Obrigada, Arnaldo. Que bom. Queria que você Parabéns. deixasse. Hoje nós conseguimos abordar aqui pelo menos 5 ramos do cooperativismo. Vamos voltar para falar dos outros. Vamos ver se a gente conversa pelo menos a cada 2 meses, para que você conte para a gente o que você está fazendo, como é que está, para que as pessoas possam acompanhar. Uma coisa são seus artigos, a gente recebe e publica, mas ver você, ver essa sua vivacidade, ver o amor que você tem pelo cooperativismo, é diferente. Às vezes eu falo, pessoal, ai Sandra, mas eu acho que é importante eles verem isso. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço muito. Está combinado isso, de tempos em tempos fazemos. Quero cumprimentar pela essa novidade que você está me dando o privilégio de sabê-la aí, agora no ar e partilhar com todos. Tenho certeza que é muito importante, que vai dar certo. E nós acreditamos. Eu, a Sandra, acreditamos. Vocês acreditam. Vamos tornar realidade. Agora essa legislação, tornar realidade o cooperativismo. Um abraço a todos. Muito obrigado a você por essa oportunidade. Tá? Contem sempre conosco. Obrigada.